Boa tarde, como estamos? Todo mundo bem? Estamos aqui para mais uma leitura do livro de Jó. Estamos hoje no capítulo 18. E antes de começarmos a leitura, eu quero desejar a vocês uma semana maravilhosa, um fim de semana melhor ainda, com muita esperança no coração, né? Porque os dias são maus, muita coisa está por vir, mas nós temos crido nas promessas do Eterno e sabemos que Ele é poderoso para nos manter firme nesse caminho, porque não é pela nossa força que nós continuamos, é pela graça do Eterno. Se formos olhar para as nossas próprias fraquezas e mazelas e falta de fé, né? Nossos deslizes, aí a gente vai falar igual Paulo, maldito homem que sou, né? Mas como nós não vivemos mais pelo que vemos, mas pelo que esperamos, na visão do Eterno, na esperança da sua vinda, na esperança do seu reinado, na esperança de estarmos com Ele na glória, se Ele não chegar antes, né? É que nos mantém firmes na promessa do Eterno. Eu sei que os dias são maus, as coisas não vão ser fáceis, mas uma coisa eu sei: o Senhor está conosco em todos os momentos, em todos os momentos, porque nós não estamos sozinhos. Ele está do nosso lado, acompanhando a nossa jornada. Eu estava vendo um testemunho de um muçulmano, aliás, eles são gêmeos, são dois muçulmanos, eles são gêmeos congênitos, e eles se converteram a Jesus de Nazaré. Gente, no lugar mais improvável que vocês poderiam imaginar que o Senhor fosse aparecer. Eles estavam muito inquietos, o coração doendo, eles não sentiam paz onde eles estavam, eles moravam em Meca. E aí eles foram lá andar em volta daquela pedra preta que tem lá, que o povo fica andando em volta, né? E aí eles, os dois juntos, né, andando em volta lá com todo mundo, andando em volta, e de repente eles olham assim, olha quem está lá no meio da multidão. Jesus, no meio da multidão. Só que ele não estava andando, ele estava parado, olhando para aqueles dois, os gêmeos. Os gêmeos olhou um para o outro: você está vendo o que eu estou vendo? E ele falou: estou. E eles perceberam que ninguém mais estava vendo. Jesus lá no meio, o povo passando por ele assim, ó, passando do lado dele. Sentiam que tinha uma presença ali, então desviava assim do lado dele. E aí eles ouviram aqui dentro da cabecinha deles: por que vocês estão rodando em volta dessa pedra? Eu não estou nessa pedra. Vem, me segue. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu não estou aqui. E ele disse para eles: eu conheço vocês, e eu estou com vocês. Estou vendo vocês desde que vocês estavam no ventre da vossa mãe. Lá de dentro, eu já estava separando vocês dois. Olha que experiência, gente. No meio daquela pedra lá em Meca, Jesus estava lá buscando. O Senhor trabalha até agora.
Quando o Senhor tem um propósito na vida de alguém, Ele vai buscar essa pessoa. E agora eu vou dizer para você uma coisa. O Senhor viu também quando você estava lá no ventre da sua mãe. O Senhor disse: eu estou separando você. Que o Senhor te dê essa visão espiritual de que Ele separou você. Não precisa ter acontecido nada na sua vida de diferente, nada. Na minha aconteceu. Na minha aconteceu. Eu fui roubada. Me deixaram dentro de um cemitério. Mas o Senhor tinha um propósito nessa situação. Tinha um propósito nessa situação. E o Senhor me separou, me protegeu, me deu a vida novamente, porque Ele tinha um propósito. E na sua vida, o Senhor tem um propósito. Por isso que você está me ouvindo. Quando as coisas ficarem ruindo em volta de você, fica firme, porque elas vão ruir. Elas vão ruir. Nós vamos ter momentos muito difíceis. A Terra vai atravessar um momento muito complicado. Mas você tem que estar de pé. Você tem que estar de pé. Você é uma atalaia. A atalaia não dorme, a atalaia não senta, a atalaia vigia. Então vamos cumprir nosso papel de atalaias. Hoje eu fui na igreja ali, pertinho. Fui lá fazer umas comprinhas, entrei com meu carrinho lá dentro, estacionei e fui lá. Me ajoelhei e falei: Senhor, tem compaixão da terra, tem compaixão dos homens, tem compaixão das crianças que estão sofrendo. Atalaia. Quando o Senhor tocar o seu coração, você pode estar onde for. Se eu tocou o seu coração, entra na igreja. Não importa que igreja que é, gente. Porque eu sei que as igrejas protestantes no Brasil não ficam abertas, né? Mas as católicas ficam. Entra na igreja lá. Ajoelha, o Senhor também está lá. Gente, se o Senhor estava lá em Meca, naquele lugar horrível, onde as pessoas ficam rodando em volta daquela pedra e se batendo, como é que o Senhor não vai estar dentro de uma igreja? Ele vai te visitar nessa igreja e Ele vai ouvir a sua oração. Os anjos que estão lá dentro vão ouvir a sua oração e vão levar para o trono do Cordeiro. Não existe um lugar nessa terra em que o Senhor não esteja. E procurando, buscando a quem Ele possa salvar, batendo na porta. Então vamos lá. Capítulo 18 do livro de Jó. O segundo amigo de Jó vai responder aqueles questionamentos que Jó fez na sua amargura do coração, no seu momento de depressão. Vamos ver o que Jó diz. O que Bildade vai responder para Jó. Espera que é cacetada. Ó, dos amigos de Jó, você não espera outra coisa que não cacetada. Vamos lá. Então, Bildade, o suíta, respondeu: até quando andarás à procura de palavras? Começou, né? Gente, eu vou trocar de óculos aqui para ver se com esse outro aqui eu enxergo um pouquinho melhor, porque ele é para perto. Então, acho que eu vou enxergar. É diferente. Então, Bildade, o suíta, respondeu: até quando andarás à procura de palavras? Considera bem e então falaremos. Ele estava mandando o Jó pensar um pouquinho mais. Pensa um pouquinho aí, meu filho. Eu vou te responder. Porque somos tratados como animais? Lá vem, eu falei para vocês, lá vem a porrada. Como imundos aos teus olhos? Porque Jó estava dizendo, vocês não estão me entendendo, vocês não estão sabendo o meu sofrimento, vocês não estão sendo amigos, vocês não estão me protegendo nesse momento. Eu preciso de alento, eu preciso de esperança, vocês não estão me dando esperança, vocês só estão, como ele falou lá antes, né, vocês são médicos que não sabem curar, remédios que não curam.
E aí o amigo está falando, por que somos tratados como animais por você, Jó? Como pessoas que não têm entendimento, né? Como o Jó já falou algumas vezes, e como imundos aos teus olhos? Ó tu que despedaças a tua alma na tua ira, será a terra abandonada por tua causa? Remover-se-ão as rochas do seu lugar? Nossa, ele está falando, Jó, você não é nada. É o que ele está querendo falar aqui. Você acha que você é alguma coisa? Você acha que a terra vai mudar por sua causa? Você tá esmagalhando a sua alma com muita ira. Versículo 5. A luz dos ímpios se apaga, a faísca do seu lar não resplandece. Está chamando tá chamando o Jó de ímpio, viu? Ele está falando aqui, a luz dos ímpios se apaga, quer dizer, a sua luz está apagando, porque se a luz está apagando é porque você é ímpio. Ô, gente. A faísca do seu lar não resplandece. A luz se escurece nas suas tendas, e a sua lâmpada ao lado dele se apaga. Está dizendo, você não está vendo que a casa dos seus filhos foi toda destruída? A casa do seu filho foi toda destruída, todo mundo morreu. Apagou, a sua lâmpada apagou. Versículo 7. Os seus passos fortes se estreitam e o seu próprio conselho o derruba. Está dizendo que as próprias palavras de Jó estão derrubando ele. Por seus próprios pés é lançado na rede e anda nos fios enredados. A armadilha o apanha pelo calcanhar, o laço o prende. Uma corda está-lhe escondida na terra e uma armadilha na vereda. Os assombros o espantam de todos os lados e o fazem correr de uma parte para outra, por onde quer que apresse os passos. É um negócio aqui na minha boca, não sei o que é. A calamidade vem faminta sobre ele, o desastre está pronto para ele quando cair. Gente, mas esse Bildade aqui eu vou te contar. Eu não sei qual dos três é o pior. Ele está deixando Jó mais abaixo do que Jó já estava. Gente, parece que todos os diálogos desses amigos de Jó é para acabar com o coitado. Ele devora os membros do seu corpo e ó, nossa. Ele devora os membros do seu corpo, sim, o primogênito da morte devora os seus membros. Meu Deus. Gente, você já pensou se você está com uma situação dessa, com o seu corpo todo inchaga, vem alguém e fala para você uma coisa dessa? Você não está vendo que é o seu pecado que está comendo o seu corpo? É. Nossa. Vamos ver no final disso aqui, viu? Mora na sua tenda aquele que nada lhe era, espalha-se enxofre sobre a sua habitação. Isso aqui, por certo, estão falando que as pessoas que, que não significavam muita coisa para ele, os servos, por exemplo, os serventes dele, né? Os serventes dele que agora estavam lá com ele para tentar ajudar. E fala que espalhou enxofre, o enxofre era como se fosse uma coisa para limpeza, né? Como se fosse um produto de limpeza, que eles estavam jogando enxofre para não pegar essa doença que estava nele, não pegar em mais ninguém. Aqui, ó, mora na sua tenda aquele que nada lhe era, quer dizer, uma pessoa que ele não dava muita importância, que está morando com ele agora na tenda. Os filhos dele, que ele importava muito, estão todos mortos. A mulher dele estava lá, mas, por certo, já não queria nem chegar perto dele. E aí os empregados que estavam ajudando Jó. E fala, espalha-se enxofre sobre a sua habitação.
Esse enxofre é para limpeza, para não pegar aquela doença, para tentar limpar, né? Para tentar, a gente fala hoje, não é limpar que a gente fala hoje, a gente fala detetizar, né? Para detetizar a casa dele. É, é. Versículo 16. Por baixo secam as suas raízes e por cima são cortados os seus ramos. A sua memória perece. Eu não vou nem comentar esse versículo aqui, gente, o 16, porque ele estava dizendo que por baixo secam as suas raízes. Não está falando dos pés de Jó, ele está falando dos membros sexuais de Jó, que estava seco, né? Não tinha mais raiz, não tinha mais, não ia mais produzir, como eles estavam enganados, né? O Senhor é misericordioso demais, nossa. Por baixo secam suas raízes e por cima são cortados os seus ramos. A sua memória perece na terra, pelas praças não tem nome, porque os filhos dele morreram, não tinha nem para quem, não ia ficar nem a memória de Jó. Da luz o lançam nas trevas e é afoguentado do mundo, porque estava escondido dentro de casa, né? Não tem filho nem neto entre o seu povo. Nossa, olha aqui, olha como é que pode falar uma coisa dessa para Jó? O filho dele tinha acabado de morrer, devia ter o quê? Uns 6 meses que tinham morrido, e aí ele fala, não tem filho nem neto entre o seu povo, e descendente nenhum dele fica nas suas moradas. Olha, gente, o rapaz estava falando que Jó, ele era ímpio, porque Deus tinha tirado até a descendência dele, filho e neto. Falei para vocês que os neném também morreram, quando a casa caiu. Versículo 19, esse não tem filho nem neto entre o seu povo, e descendente nenhum dele fica nas suas moradas. Do seu dia se espantam e os do ocidente e os do oriente são tomados de horror. Quer dizer, eles, os amigos dele, estavam espantados e horrorizados com aquela situação. Principalmente porque Jó não admitia que ele tivesse pecado. Esse que era o problema deles. Como é que você não tem pecado, Jó? Como é que pode uma coisa dessa acontecer com você se você não tivesse pecado? É julgamento, gente. Julgamento violento aqui, né? Tais são, na verdade, as moradas do perverso. Tal é o lugar do que não conhece a Deus. E ainda fala que Jó não conhecia Deus. Ai, pai. Esse diálogo, gente, deve ter durado mais ou menos umas 2 semanas. Entre, entre a primeira semana, entre a primeira semana que eles chegaram e ficaram calados, aí na segunda semana eles começaram a falar. Esse diálogo aqui deve ter durado a semana toda. E deve ter chamado a atenção dos vizinhos e dos sábios que também os mais velhos que vivem em volta, né? Devem terem vindo para ouvir. Porque no final nós vamos ter uma outra pessoa que estava lá presenciando todo aquele diálogo. Ele também interfere na situação. E aí nós terminamos o capítulo 18. Que esse Bildade falando. Já o próximo capítulo é Jó respondendo esse discurso do Bildade. Então tá, gente. Nós vamos ficando por aqui. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Tenha um bom dia, um bom final de dia. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.